Olá, galera, boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, Tabata? Tudo bem, Vlad? Eu sou o Dodô Certinho. Amparado. Nós somos da mesma região da Pedreira, vizinha da Missionária. Nós somos ali da comunidade do Arrebento. E para falar para todos que é o nosso primeiro programa, tá aí, gostei. Esse podcast que está vindo para marcar a vida de muitas pessoas, de muitas histórias. E agradecer nossa deputada federal da nossa comunidade, da nossa quebrada, Tabata Amaral. Maravilha, é Estou isso muito mesmo. Boa feliz, tarde, muito gente. obrigada. Tabata, muito obrigado mais uma vez. Eu acho que nós já falamos isso. Estamos aqui muito, nos sentimos lisonjeados pela sua presença. E é como o Dodô falou, vou ratificar o quanto que é importante termos alguém da nossa comunidade chegar onde você chegou e ir além, né? Porque nós não paramos por aqui, né? Você não parou por aqui e nós faremos questão de participar desse processo aí com outras pessoas que estão por vir, se inspirando em você. Muito obrigado E pela uma presença. coisa também bacana, Vlad, da missionária para o mundo, do João Ernesto para Harvard. Exatamente, é isso aí. Show de bola. Dodô, Vlad, um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. Adorei o nome do podcast, ainda mais que eu ganhei essa xícara super chique e personalizada. E é um prazer mesmo, assim. Obviamente, estar aqui com vocês já é uma honra, mas estar com conterrâneos da nossa cidade de Ademar, Pedreira, para quem não conhece ainda, pertinho da Represa Billing, zona sul de São Paulo, e está representando a nossa quebrada. Muito obrigada e vocês comandam. Isso é muito lindo para nós, né? Porque nós vemos que a nossa quebrada há muito tempo ficou sem representação nenhuma e hoje nós temos uma deputada federal no segundo mandato com uma votação linda, emocionante. E você merece isso e tudo mais. E tudo Muito que for de obrigada, muito Dodô. sucesso para você. Estamos juntos nessa empreitada. E lutar para que, eu sempre digo, eu tenho muito orgulho de ser a primeira da minha família a terminar o ensino médio, a fazer uma faculdade, a primeira da nossa comunidade a ir lá se candidatar como deputada federal, mas a gente não pode nunca ficar feliz de ser o único. A gente pode ter orgulho de ser o primeiro, mas tem que ralar manhã, tarde e noite, batalhar para que outros ocupem esses lugares, como é o da política. Mas negros, periféricos, mulheres, pessoas com deficiência. E eu sei que vocês estão nessa missão também de mudar a política. Então, só para dizer que estou à disposição, porque a quebrada tem que estar lá representada. E a gente sabe que, infelizmente, hoje não é assim. É isso. É o que ela fala, Vlad, se corresponde com o que nós vemos nas nossas comunidades, onde o negro, o periférico, a mulher, até LGBTQIA+, eles não têm um espaço de voz. Hoje já melhorou demais, né? Hoje já melhorou demais, mas tem que ter mais, tem que ter mais. Tem que ter mais comunidades periféricas representando o poder. Com certeza. Eu concordo, ratifico tudo que vocês disseram e só complemento que você, como um grande exemplo, nós temos o nosso papel também de exemplos para outras pessoas, não necessariamente só dentro da questão da política, mas pelo estudo. Você se tornou, hoje você está política, mas antes de tudo você é uma pessoa que trabalhou, estudou Ativista muito. pela educação. Exatamente, por algo que é muito importante, né? Nós vamos falar sobre essa questão, o quanto que isso é importante para nós. Somos, né, fruto da periferia, temos hoje condição de falar um pouco melhor, de ir um pouco além, exatamente por conta disso, por conta do estudo. E aí o que nós queremos fazer? Como você falou, você é a primeira, mas não pode ser a última e nem a única. E aí com isso, o que eu proponho? É de fazer isso, a abertura de braços. Eu vou, mas eu carrego comigo vários outros. Então é nesta linha, só complementando o que você falou, que é o que eu mais venero, é de chegar, mas saber que você chegou lá com muitos apoiadores e que eu sei que você não abandonou ninguém, você continua trabalhando para essas pessoas ou por entes dessas pessoas. Então, mais uma vez, os meus parabéns. E tudo pela educação. Fato. Sim, e uma coisa bacana que nós vemos onde nós iremos passar, onde nós fazemos as nossas reuniões, e as pessoas falam muito bem de você também. Porque você é uma deputada federal. Muitas vezes a gente vê que você muitas vezes não sabe o tamanho que você tem. Você é gigante, ainda mais para as nossas comunidades, para o nosso pessoal da nossa periferia pedreira, você é uma gigante. Mas as raposas velhas da política sabem, tem medo, Sim, hein? tem medo. Não tem porta aberta assim também, né?
Márcio França, que é do nosso partido, Sim. que hoje é ministro de Portos e Aeroportos, ele falou, o seu problema, Tabata, é que o seu tom de voz e a sua aparência não combinam com você. Sim. Querendo dizer que a pessoa ali fala, ih, essa menina toda Pequena, mansa, não sei o quê, não dá nada. Aí quando vê a força, o jeito que eu brigo pelo que eu acredito, que eu não Sim. arredo o pé, aí a pessoa fica assustada e Não sabia, eita, eu não estava esperando isso não sabia que era tudo isso, né? É. Não, mas isso é Aí tem sensacional. aquele estereótipo, né? Só pode ser político o cara que é mais velho, vem de família Sim. rica e não sei o que. Não, por tem que um que no- é assim, né? Que tem um cunho familiar, que tem um nome familiar. Exato. Não, e a gente E é tudo tem que de um mudar. Exato, tem que mudar isso. Entendeu? É a pergunta, né? Amaral vem de que linhagem mesmo, né? Eu ouvi isso muitas vezes. Minha mãe, o Amaral vem da minha avó. Minha mãe, ela foi um pouco rebelde, passou o nome da mãe e não do pai. E minha mãe tem 26 irmãos. Todos do sertão da Bahia. Então. Aí eu cheguei na Câmara, ninguém entendeu nada, né? Como que é que essa menina veio parar aqui? Aí falavam, você é casada com alguém? Eu, só não, senhor. Esse Amaral vem de alguma família importante? Eu, até onde me consta, não. Assim, importante pra mim. A minha Pra importância é a mim máxima. Mas pra vocês, não. Porque ficavam... E aí no final era, já sei, veio de redes sociais. E eu, quando fui candidata pela primeira vez, não era meu forte redes sociais. Sim. Tive muito mais voto do que tinha de seguidores. E aí eu falava, não, é pela educação. É que eu luto pela educação há muito tempo. Aí a pessoa ficava assim, sabe? Aposto que tem algum homem que botou essa menina. Aposto que é algum empresário. Aposto que é alguma família. Tem muito dinheiro É, envolvido, não alguém tá tem, te bancando, um partido tá te bancando. E Trabalho aí, não, vieram né? pra Você cima. sabe o que Só incomoda? que aí, com o tempo, foram vendo que, olha, ela tem razão de estar aqui. Ela tem trabalho para A estar aqui. Construiu. competência muitas vezes incomoda, né? Exato. Competência, ser mulher, ser nova. É o que você falou, o estereótipo é tudo. Muitas vezes isso aí Total. incomoda. Se eu chego lá com cara de playboy, não sei o quê, todo mundo ia falar, tudo bem, bem-vindo. Sim, sim. Aí quando você chegar lá do meu tamanho, com a minha idade, E pé com na a minha porta. história, aí é assim, não, no máximo fique quietinha. Sim. Primeira coisa que eles vão procurar é a árvore genealógica, né? É. Você vem de que Tenho família, muito né? orgulho da minha. Quantos mas até dotes, onde me quantos consta, dotes você está pagando para você chegar aqui? Nossa, mas uma coisa. até onde eu consegui investigar, sertão da Paraíba e da Bahia. Esse negócio de Europa, eu não cheguei nessa parte, não. Mas tenho muito orgulho de onde eu venho. Mas o que é muito bacana, que nós vemos a luta, você vê os vídeos, quando ela quer, ela vai para cima, Mas tem uma- ela usa aquele jargão que nós usamos na comunidade, ela é pé na porta de verdade, entendeu? Mas tem uma coisa que vocês vão entender que nem todo mundo entende. É muito difícil estar onde eu estou. O Congresso, infelizmente, está longe de representar a população. De fato, tem muita corrupção. De fato, as pessoas querem falar de tudo, menos o que interessa ao povo. E claro que não é todo mundo, mas existe uma parte que é assim. Só que isso está longe de ser a coisa mais difícil que eu já enfrentei. E as pessoas não veem que quem como a gente vem da escola pública, vem da periferia, se chegou onde chegou, é porque é lutador. Sim. É porque tem garra. E as pessoas falavam, poxa, eu enfrentei coisas muito difíceis na política, mas nada se compara ao que foi enfrentar a dependência química com meu pai. Sem dúvida. Sem ter uma clínica particular para colocar, colocando em uma comunidade terapêutica, tirando quando via que o negócio não era sério, enfrentando aquilo com todo mundo apontando o dedo para ele, falando que ele tinha que rezar, que a culpa era dele, porque as pessoas ainda encaram transtornos mentais como se fosse um desvio moral. Sim. E não como doença, que são como a diabetes, como uma perna quebrada. Então, eu sempre penso assim, é muito difícil o que eu estou vivendo, mas nada se compara ao que eu vivi anos atrás e nada se compara ao que a população enfrenta todos os dias. Para conseguir um emprego, para pegar um ônibus lotado, quando chove, e aí o córrego alaga tudo que a pessoa tem. Graças a Deus, periferia, né? A casa da minha família hoje tem 4 andares, a gente ainda vai legalizar para ter no nosso nome, tudo organizadinho, com saneamento, mas quando meus pais ocuparam o terreno, chovia, a gente morria de medo. E aí você pensa, poxa, é difícil o que a gente está enfrentando hoje, mas não se compara ao que as pessoas que tiveram menos oportunidades, que estão começando, estão enfrentando. E aí tem uma força que vem, que as pessoas muitas vezes não entendem, mas que para mim é a força de quem vem de onde a gente vem. Sim, e isso é o que nós enfrentamos hoje, passamos dificuldades, mas o que os nossos pais, o que os nossos antepassados sofreram, Exato. foi muito cruel. Hoje nós estamos no paraíso. Hoje a informação ela é muito rápida, tudo hoje é muito rápido. E que os nossos antepassados
não tiveram nada disso. Sem dúvida. E até pegando o complemento do que você falou, são 2 pontos que me chamam a atenção, né? No caso da questão familiar, o quanto que isso pesa e o quanto que talvez não chegasse para você essa fala, mas que nos bastidores ou na vizinhança falava, né? Se o pai está assim, a filha não vai prestar, o filho, essas crianças não vão prestar. O que será dessas crianças? Porque normalmente era isso que eu ouvia. Isso Se não tem a chegava rima, pra gente. então, se não tem o arrimo, né? Se não tem o arrimo, ficava essas. Porque eu vivenciei isso em outras famílias. Graças a Deus não tive esse problema de vício dentro de casa. Mas eu pude vivenciar isso com os meus amigos, os pais dos meus amigos, com os meus amigos. Vício de droga, bebida, enfim. Isso é uma coisa normal até hoje. Então você já teve esse ponto que é muito crítico. E o outro, quando você fala da questão de estar no meio político, né? Você já não está apenas em um mandato. Porque uma coisa é você chegar. Aí você vem para a segunda parte da dificuldade, é se manter dentro do De métier forma desse pessoal. honesta e independente. Muito Isso é mais- a cereja do bolo. Muito mais crítica. Total. É uma situação muito mais difícil. Porque o toma lá da cá, ele é constante, ele é real. Total. E ele não é mais escondido, é escancarado. E você vem com uma opinião política, com uma forma de trabalhar totalmente diferente disso, e você está se mantendo. Então você, de fato, além de toda a diferença que você tem feito neste processo, você está mostrando um outro lado. Talvez muitas pessoas não estão sabendo disso. Agora, muitas pessoas vão ter a oportunidade, outras mais, né? Sim. Porque você já é bem conhecida. Mas eu só faço questão de ratificar isso porque o quanto que, de fato, isso é importante. Chegar não necessariamente é ou foi a maior dificuldade, como você disse que não foi. Mas agora você se manter, aí você entra num outro cenário. E a gente veio conversando no carro hoje, e eu vim falando sobre você. Falei assim, Eu Vlá, espero que bem, Dudu. Não, você sabe o que eu falei para ele? Falei, Vá, a Tabata é um outro tipo de político. É um outro tipo de político. A Tabata, eu falei para você hoje, Sim. ela não tem esquema, ela não tem isso, ela não tem aquilo. Ele falou assim, Vlá, é uma deputada que é um sonho de consumo o nosso Congresso se tivesse 513 Tabatas Eu Amarais. queria fazer... Você prefere que eu te chame de Vlad, de Vlá? Vlad. Vlad? É. Tá, que eu falei, o Dodô tá chamando de Vlad. Deixa eu perguntar. Mas você sabe aquelas questões que a gente fala sobre apelidos? Talvez Aham. você deve ter tido alguns que Eu ficaram. tenho infinitos. Então, Tab, Sabinha, Tata aí. o Vladimir era um nome que muitas pessoas não conseguiam falar. Então, desde Frá, Vlá, tem umas coisas assim, comanda de bar. Quando eu falava meu nome e ia ler, chegou uma época que eu estava tirando umas fotos. Aí depois eu dispensei, porque tinha cada escrita que era muito louco. Então, fica à vontade. Não, Vlá, o Vlad, fica à vontade. Tá ótimo. Sobre o primeiro ponto da família, as pessoas são complexas. E é engraçado que, de fato, a dependência química do meu pai foi muito marcante ao longo de toda a minha vida. É muito traumático. Talvez seja uma das doenças que mais arrasta a família junto. É diferente de, sei lá, a pessoa tá com uma doença grave e todo mundo acolhe, todo mundo tenta Se ajudar. compadece. A dependência química não, as pessoas viram as costas, apontam o dedo. Mas apesar disso, eu realmente acho que eu tive o melhor pai do mundo. E tem uma coisa, a gente fala muito do quanto que a paternidade ela é tratada de forma irresponsável por muitos homens. Minha mãe, ela não foi acolhida pelo meu pai biológico, mas meu pai escolheu ser meu pai. Num contexto em que muitos homens viram a mão, abandonam a mulher. Meu pai fez isso quando eu estava na barriga da minha mãe ainda. E veja só, essa pessoa que meu pai era bipolar, quando ele faleceu, ele fazia uso de crack, era uma pessoa muito doente. Mas foi meu pai que me deu gosto pela leitura. Foi meu pai que me incentivou nos estudos. Era ele que apoiava minhas maluquices. Então, para a gente ver que muitas vezes a pessoa que a gente está apontando o dedo, que a gente está chamando de drogado, etc. e tal, pode ser essa pessoa maravilhosa que só está doente. Sim. E o que você falou é muito real, assim, gente muito próxima mesmo, da minha casa falava, esses meninos vão ser drogados. E minha mãe morria de medo. Sem dúvida. Aí o que minha mãe fazia? A gente vive numa comunidade, o Miriam ali já foi a região mais violenta, uns 30 anos atrás de sim. São Paulo, 20 anos. E aí o que minha mãe fazia? Colocava a gente na igreja. Eu fui coroinha, acólita da infância missionária, coral. Eu falei que eu vendia correr elegante nas festas juninas, porque minha mãe queria que a gente ficasse na igreja o tempo todo. Ocupando o tempo. Que era a forma dela ocupar, numa É. comunidade que não tem cultura, que não tem esporte. E aí, no segundo ponto, eu sou muito, assim, firme nessa questão da honestidade. Eu prefiro me manter inteira, íntegra, e não ser reeleita, do que mudar pensando numa eleição. Só que as pessoas estão acostumadas com o modelo antigo. Sim. Então, quão difícil é, porque eu chego e a pessoa fala, não, me dá aqui o material para eu construir a laje.
me dá aqui o dinheiro para eu votar em Que eu te você. ajudo. Compra aqui tudo pro time de futebol. E aí tem toda uma coisa também de eu não julgar a pessoa, de eu falar, cara, a pessoa tá fazendo isso porque foi isso que ensinaram para ela. Já foi Ou porque ela acostumada, precisa né? para comprar o remédio do filho, Sim. ou porque ela tá naquela mentalidade, esse político safado É rico. não vai voltar daqui em 2 anos, É. Isso mesmo. deixa eu arrancar o que eu consigo dele, porque eu não Isso vou mesmo. ver mais o cidadão. E aí um processo de dizer às pessoas, olha, eu na campanha falava, pega o dinheiro que você precisa, mas vote em mim, pelo menos vou estar aqui trabalhando. Porque as pessoas, elas não estão acostumadas com o jeito de política que eu faço. E aí a pessoa fala, mas a Tabata não me deu nenhum dinheiro. Aí eu digo sim, porque se ele desse dinheiro, esse dinheiro estaria vindo de algum lugar muito errado. Você tem Sim. que questionar de onde está Né? vindo. E aí acho que eu tenho muito orgulho porque não só eu aumentei a votação, dos 10 mais votados em 18, eu fui a única deputada que aumentou a votação. Fui votada em todos os municípios, mas eu cresci especialmente no extremo sul e no extremo leste da cidade. Nos Isso- locais que, em tese, a periferia Isso, é mais exato. sofrida. Me dá orgulho porque é gente que de fato está votando pelo que é mais necessário. Pessoas que poderiam vender seu voto, porque é isso que a gente aprende quando a gente é pequeno. Uhum. Mas é difícil, a gente tem um processo, porque as pessoas também se acostumam com a má política. Sim. E de eu chegar na minha comunidade e falar assim, você não vai ver eu lhe dando dinheiro, você não vai ver eu fazendo coisa errada, mas olhe, eu tenho um plano. Eu não consegui lutar para a gente ter difícil. absorvente em todas as escolas, Sim. não estou aqui lutando pela valorização dos professores, não estou lutando pelo ensino técnico. É isso que vai fazer seu filho ser doutor. Que é difícil é você laje. mostrar para eles que você está fazendo algo que, em tese, Que ele não vai transforma. conseguir ver agora. Porque você vai ajudar o filho, os filhos deles, É isso. a serem pessoas melhores, a ter melhor educação. Eu trabalho todos as os pessoas dias que- para que os filhos tenham as oportunidades que eu tive. Sim. Só que isso só vai dar reflexo daqui a muitos longo anos, prazo. com mais gente E- entrando. Mas o Isso imediatismo, mesmo. ele não E o consegue fato ver. de ter aumentado a votação no extremo sul e no extremo leste me dá esse... que eu não sabia, podia ter dado muito errado. Sim. E falando, não queremos esse tipo de política. Mas você fez o corpo a corpo na Zona Leste? Total. Oxe, eu andei feito uma doida a campanha. Gastou a sola do Mas, sapato mas de foi as verdade. pessoas dizendo assim, tem espaço para esse tipo de política honesta, que O não é recado foi imediatista, dado, foi na dado e chegou, periferia. né? Recado foi dado e chegou. Mas você faz torcendo pro povo gostar do que você está fazendo. Sim, sim. E sem saber. Sem dúvida. E você entende que nesse processo houve muito uma questão das pessoas já estarem um pouco cansadas, apesar da necessidade? Total. Porque, assim, quando nós falamos de necessidade, a gente está entrando num detalhe que cada um tem uma. E é capaz de coisas que a gente jamais imaginaria pela necessidade. Mas aí quando ele vem um político ofertando mundos e fundos, como você citou, uma camisa de futebol, cesta básica, R$200. enfim, qualquer coisa que ele venha ali com algo tangível que a pessoa possa falar, eu ganhei alguma coisa. Aquilo para ele tem valor. Se você disser que você vai dar um futuro melhor para o filho dele, como o futuro nós estamos falando de 5, 10 anos à frente, ele não consegue ver, ele não tem como mensurar, logo ele não dá o mesmo valor. Mas as pessoas já estavam tanto quanto cansadas. Então, Eu isso te senti deu crédito. isso. Você- Mas tem muito que mudar ainda, Vlad. Tem- A gente tá e mudar a ainda lógica. engatinhando A ainda. pessoa fala, mas eu vou votar em você se você asfaltar minha rua. Aí eu dizer, olha, vou lutar todos os dias para que toda a cidade seja urbanizada. Essa é a minha Sim. luta. Mas eu queria que você avaliasse meu trabalho, não se o asfalto está novo ou não. Isso também é importante. Sem dúvida. Mas que você avaliasse a política se o seu filho está tendo um professor em todos os É horários, isso. se a merenda escolar está boa, O ensino é bom. se ele está tendo ensino técnico, Né? se ele está fazendo uma aula de teatro, se ele está fazendo uma aula de natação. É isso que a gente tem que cobrar dos políticos. Mas a gente, como a sociedade sonha muito pouco para a periferia ou quase nada, a periferia acaba sonhando muito pouco para si. E E se pegando, acostumando com e pegando nada. até que ela está falando, muitas vezes até a sociedade não sabe quem é o executivo, quem é o legislativo. Muitas vezes as pessoas chegam com um vereador. Que a gente não aprende na escola. Eu saí do Não. ensino médio sem saber o que fazia um Sim. vereador. Aí a pessoa fala que o vereador tem que vir aqui asfaltar. Ele não é executivo, cara. Ele é um fiscal que ele pode levar essa demanda e o prefeito que é o executivo, ele que vai executar. E trazer só mais um ponto. Tem uma coisa também que a gente se acostuma com a política virando as costas pra gente, né? Tem uma frase do Gilberto Gil, vamos ver se eu lembro, que é: o povo sabe o que quer, mas também quer o que não sabe. Vou dar 2 exemplos. Eu amo Gilberto Gil, então sempre que puder vou citá-lo. Conterrâneo? Total, né? Bahia. E um exemplo foi a luta contra a pobreza menstrual. Se você fizesse qualquer pesquisa, qual é o maior problema que você enfrenta? As pessoas não iam apontar que era a falta de absorventes. Mas aí quando você Rola uma fazia... vergonha também, né? parece que assim, eu não posso falar, é um tabu. É.
Agora, quando você olhar os dados, de cada 4 meninas, uma já tinha perdido aula por falta de absorvente. Casos gravíssimos de mulheres que perderam o útero, ficaram inférteis porque pegaram uma infecção, porque usaram miolo de pão. E quando eu apresentei o projeto, eu fui muito xingada. Assim, a galera mandou pornografia, porque é um tabu, vocês não querem que a gente fale sobre isso. Mas cada vez mais e mais pessoas foram se pronunciando até a gente conseguir aprovar o projeto para dizer isso é importante. Um exemplo, o segundo exemplo é o da Sabesp. Não sei vocês, mas na casa em que minha mãe mora, todo final de semana não, toda noite corta água. Sim, lá na comunidade. Eu chego do trabalho, sábado à noite vou para minha casa, dependendo do horário, meu amigo, não, eu ia dizer que não tomo banho, mas eu esquento a água, dou uma outra solução. Mas não tem água no chuveiro para tomar banho. Uhum. E veja, eu não vejo nenhum político falando sobre isso. Primeiro que eles não moram na periferia. Sim. Mas quando eu comecei a falar, eu percebi que a própria população estava tão acostumada com o fato de que a Sabesp corta a nossa água toda noite, que não estava reclamando sobre isso. Não, porque sabe o que as pessoas fazem? Tornou... Elas mudam a rotina para se adaptar à falta daquela... Porque ela sabe... Eu sabendo que eu tinha que chegar em casa todo sábado, 7, eu trabalho feito uma mula, né? Sim. É muito difícil chegar esse horário no sábado para mim. Aí chega 8h30, 9 horas, aí é o horário que você desligaram. Você esquenta a água, aí... Para lavar a roupa, eu vejo como minha mãe tem que ficar se organizando, ela que trabalha, pega ônibus lotado. Mas o brasileiro é isso, é muito adaptável, e aí eles usam isso. Porque, por exemplo, qual é o motivo dessa água ser desligada? E aí, qual que a gente está? A gente está comendo o juízo do povo, né? Uhum. Já processei a Sabesp, não vou me aquietar, tem um contrato que a prefeitura fez com a Sabesp, que não está sendo cumprido, e a prefeitura não está fazendo nada a respeito, que é isso. A gente não pode achar que só o asfalto é suficiente. Não é. Sim. A gente tem que se revoltar com a falta de água na nossa N casa. Coisas. E a falta de água, ela tem 2 fatores, né? Não, 2 fatores não, mas assim, a falta da água e o custo que é elevado. Por quê? Cada vez que ela desliga, quando ela liga, o que vem primeiro? O ar. O que aquele ar faz? Girar o relógio. Eu também já fiz uma E aí o que a conta isso. faz? Sobe. Então, assim, você reduz o custo, porque a pessoa está consumindo menos água. Sem água naquele determinado horário, as pessoas não estão usando. Ah, mas ela parou a água antes. Ok, tudo bem, é a mesma água, não é. Mas só que o fato de vir o relógio com aquele ar, o aumento já vai. E o que é revoltante? Isso não acontece em Pinheiros. Não. Isso não acontece nos Jardins. Não é assim, essa Sabesp tem um problema que ela... Não. É discriminatório, é só na periferia. É onde não reclamam. E vejam, eu estou há 2 anos falando sobre isso. Teve a eleição para o governo do estado agora. Isso não era tema de debate. Que é esse ponto que eu uso a frase do Gilberto Gil. O povo sabe o que quer, mas também quer o que não sabe. Eu acho que no fundo sabe. O povo é muito soberano e muito sábio. Mas a gente se acostuma tanto com uma política que não está nem aí pra gente, que a gente muitas vezes nem se dá conta que a gente deveria estar reclamando daquilo. Mas eu volto até numa fala que na verdade o Dudu começou a falar sobre a questão da política, não saber o que os políticos, quais são os cargos legislativos, não saber essa questão. Eu volto até um pouquinho antes para complementar. Os direitos, as pessoas não sabem dos direitos que têm. Então, nós, como comunidade, somos acostumados a vivenciar aquilo daquela forma. Então, tá bem. Quer um exemplo? O transporte. Qualquer um que vá sair da nossa comunidade para ir para Santo Amaro, por exemplo, no horário de pico. Minha mãe faz isso todo dia de manhã. 40 minutos. Cada vez mais ônibus quebrando na Santo Amaro. Exatamente, 40 mais minutos espera, esperando. mais lotado. 40 minutos. Sabe o que está me recordando? Naquela época que nós éramos pequenos, jovens ainda, que para ir para alguém da missionária para poder ir, tinha que pegar um ônibus até a estrada da Alvarenga para pegar num ponto, para poder conseguir entrar no ônibus, para depois ir para lá. Minha mãe conta que ela subia gravidona, para quem é da missionária, aquela ladeira para ir para Alvarenga, para poder pegar o ônibus para o centro. E exatamente o que acabava acontecendo. E aí eles colocaram 2 pontos finais distintos, que era exatamente para amenizar. Porque o ônibus que vinha do Eldorado já não cabia, não comportava. Hoje tem ônibus biarticulado, que é um outro problema. Cabe muita gente. Mas as ruas não foram adaptadas, não foram feitas para isso. Mas ok. Mas, é outro problema. Exatamente. Não deixa de ter um problema, mas o ônibus vai com 200 pessoas. Mas enfim, eu acabei entrando nessa questão porque as pessoas acabam se adaptando. Aquilo que não está falando, não tem alguém representando, puxando, ele não vai. Se tiver alguém puxando, ele precisa de alguém para chamar. Tem uma coisa interessante, vocês puxaram sobre isso, sobre a obra que fizeram lá na represa, na estrada da Alvarenga. Eles recapearam todas as ruas ao entorno. Missionária, Primavera. Você viu os buracos que está em frente onde eles fizeram a obra? Eles fizeram a obra e não recapearam o asfalto. Isso é um absurdo. Ou se recapearam, colocam um material que é ruim, vem a primeira chuva. Uma brincadeira é um absurdo, que eu faço, né? Eu tenho muito isso de, cara, a gente tem que reclamar. Tem que reclamar. E aí eu brinco.
minha mãe, obviamente, ela entrou no espírito e ela reclama mesmo, e tá certo. E aí ela sabe Tá que aí, eu tô gostei. lutando contra a Sabesp, ela sabe da luta pelos absorventes. Mas a questão do ônibus, ela fica revoltada porque eu tenho muita dificuldade de agir por essa questão do que é o papel de cada um. Sim. Então a Sabesp é uma questão estadual e a gente está lá com o judiciário, etc. Absorventes, a gente conseguiu se unir ao governo do estado, conseguiu fazer nacionalmente. Mas a questão do ônibus é uma coisa que se o prefeito não quiser, não resolve. acontece. Não vai. Não resolve, Esquece. porque é o contrato da prefeitura, é SP-Trans. E aí eu brinco que minha mãe não entende por que, é que eu não resolvi o problema do ônibus. Aí já entra. Porque Aí é já muito entra. sofrido. Aí você vai ouvir, Ela mas não manda faz nada. vídeo, E aí ela já fez entra um textão e falou, sindicatos. publica esse texto nas minhas redes, que tem tipo 2 milhões de seguidores. Mas eu sou obediente, né? Aí eu publiquei o texto do jeitinho que ela escreveu. Mas aí eu brinco que eu tô ensinando muito o povo a reclamar, aí às vezes vem pra mim. Normal. Que tá certo. Aí eu tô lá, mandando ofício pra SP-Trans, questionando o prefeito, não sei o quê. Mas aí entra a parte da formação política, que obviamente minha mãe sabe, mas é a filha dela, né? Ela tem direito de reclamar do que ela quiser. Uhum. Mas que muitas pessoas também, a gente não tem esse aprendizado. Putz, quem que é o culpado por o ônibus estar quebrando na Santo Amaro? Tá tão lotado? É o prefeito. Sim. Quem que é o culpado por a água estar sendo cortada? É o governo do estado, mais o prefeito que assinou o contrato. E aí faz falta esse ensino. É uma falta de pra gente informações, saber né? com quem que a gente Isso briga, mesmo. sabe? Onde a gente. As bolsas de estudo atrasou tudo, de pesquisa? Aí é o governo federal que a gente tem que Sim. questionar. Você quer um outro exemplo? Ali mesmo do lado, na UBS da missionária. Na pandemia, eventualmente, eu tive que ir lá, acabei levando vizinho, porque a gente, dentro da comunidade, foi um dos primeiros a ter carros. E, às vezes, outros vizinhos tinham, mas também não estavam disponíveis. Então, tinha que prestar socorro. Então, fazia meio que um trabalho de ambulância em alguns momentos também. Isso ficou, porque, eventualmente, alguém precisa, a gente tendo o carro, a gente acaba tendo que socorrer. E agora, com o home office, fica mais fácil, porque eu estou dentro de casa 24 horas por dia, praticamente, né? E aí, fui no posto da missionária. Chegando lá, não tinha copos descartáveis. As pessoas não sabiam como reclamar. Então, eu só linkei a questão da saúde, porque faz parte desse contexto de reclamação de direitos. E as pessoas não sabem a quem recorrer de uma reclamação como essa. Como que você chega dentro de um posto de saúde e você não tem um copo descartável para você, pelo menos, beber uma... Tem um bebedouro, Total. mas não tinha um Gente copo que tá descartável. passando mal. E ó, sabe o que acontece depois? Para piorar, ainda pode. Os funcionários ficaram sem água também, tinham que comprar suas águas para poder ingerir, porque não tinha água nem sequer para os funcionários. Aí eu te pergunto, um funcionário que cuida da saúde das pessoas, ele recebe para isso, ok, pouco, mas recebe, que não é bem cuidado. Quais são Como as que ele vai chances de cuidar? cuidar bem do paciente que chega lá com uma enfermidade qualquer? Você Total. consegue? E aí, só pra... Eu faço essa brincadeira, né? No começo do mandato, eu era assim... Putz, isso aqui é do governo estadual, eu não consigo resolver. Hoje em dia, meu amigo, só manda. Só manda. Porque a população... Não dá pra filtrar, né? Primeiro que não tem esse aprendizado na escola, que eu não tive. Segundo que não tem tempo, a pessoa quer resolver o problema. É. Então, a gente super se organizou no mandato hoje, que assim, não importa. Não importa se o problema é da ONG, se o problema é... Vamos, a gente se vira. Vamos mostrar também. O fato de mostrar já de repente vai incomodar Não, alguém, né? total. Pega E aí e vai. vão pra cima, vão Pega pra e vai cima do direcionar, prefeito, né? vão pra cima do governador, vão pra cima do vereador. Aí eles se incomodam, né? Porque eles ficam. Mas o que a Tauta tá falando aqui de São Paulo? Porque alguém tem que falar. Sim. Porque alguém tem que fiscalizar, alguém tem que se posicionar. E aí começam as retaliações. Mas o que eu estou dizendo, sem brincadeira agora, me manda depois tudo que tem da UBS, porque o Amali, a UBS da missionária, a gente conseguiu destinar emendas no meio da pandemia. Uhum. Que a gente foi olhar para uma tabela e viu que na pandemia, no momento mais crítico, estava indo muito mais dinheiro para os hospitais, AMAs, UBS, do centro do que da periferia. Sim. Na época era o Bruno Covas, e ele foi muito correto nisso. Eu falei, olha, prefeito, eu consigo 12 milhões de reais, mas só pode ir para a periferia. Aí eu fui bem criticada do interior, do centro, mas eu expliquei, ó, gente, é porque onde Mas está não dá, precisando por isso que mais. são vários, né? Porque, em tese, cada um E tinha que na fazer um pouquinho, época, né? ele foi muito, muito correto mesmo. A gente fez a destinação só para a periferia. Foi Uhum. ali para a missionária, foi para o Saboia. A gente conseguiu recurso agora para outros hospitais, já tinha ido para o Campo Limpo. Então, o que vocês verem dessas coisas, não sou eu que vou conseguir resolver. Mas a gente tem a obrigação, enquanto parlamentar, de encher a paciência de quem é o responsável, Mostrar. de acionar a justiça. Então, tudo que vocês verem pode E mandar para a direcionar, gente. né?
direcionar. E vai ter bastante coisa, porque eu vi pessoas com muitas doenças psicológicas, funcionários adoecendo O por conta dessa Pedreira questão. também está numa situação muito crítica. É o que a gente vai destinar emendas agora, porque é o hospital referência para quem é Sim. da nossa região. Você né? lembra quando ele foi É inaugurado? o único, né? De todas as regiões, era só pequena. tinha... Da nossa quebrada é, verdade, o único, não né? é Eu sou nessa um época. pouquinho mais nova do que vocês. Porque da nossa quebrada é o único, né? Era, e era Tem referência. tem E aí o que algumas acabava UPAs acontecendo, vinha de mas o todas as hospital- regiões ia pro Pedreira. Conclusão, a Pedreira sobrecarregou, não dava mais. Depois veio o Grajaú, mas não comporta. Não comporta, E agora, não por tem. exemplo, vamos pegar o nosso bairro. Quantas pessoas que entraram naqueles prédios do Apurá? Só que nós não melhoramos a infraestrutura de saúde, Creche. não melhorou creche, Posto, não nada. melhoraram as escolas, não melhorou o trajeto. Então a gente tem um problema. Chega as pessoas a descerem lá na Igreja Mar Paulista para irem para o Apurá ou sentido missionária, vai andando 2, 3 quilômetros porque o ônibus Parado. para. Uma coisa que a gente enfrenta muito, especialmente ali perto do Residencial Espanha, Uhum. é problema de creche. Menino pequeno, primeiro ano, não só de creche, Fundamental 1 também, que é um absurdo, tá sem escola. Não conseguiu vaga mesmo. E se a Sim. mãe quisesse uma vaga, é assim, pega 2 ônibus, se vira com essa Como? criança pequena. Como? Em São Paulo, a cidade mais rica da América do Sim. Sul. Isso E é muito e a absurdo, gente, e a gente muito. vê o Apurá lá, um exemplo, né? Quando nós éramos pequenos, a gente ia, porque antigamente era a chácara lá dos búfalos, que só tinha búfalo lá, e a gente brincava lá. E hoje virou um mundo lá, e é a mesma coisa. A estrada que é de 30 anos atrás é a mesma Não sei hoje. nem se vocês sabem ali toda a história, mas qual que era a ideia, né? Foi uma região toda ocupada, assim como foi a missionária, Aham. outras. E aí ali é a região de manancial. Sim. Sim. Então, tem muitos Tanto que danos tiveram algumas ambientais. desapropriações, mas na Fundão lá tiveram. Vai ver na história. Aí falaram, isso aí é antigo. Vamos criar o Parque dos Búfalos aqui para ser uma área de lazer para a comunidade, perto da represa, começaram a construir o residencial. Mas aí a política de gabinete não dá ponta. Eu vi com os meus olhos eles demolindo a casa de cima e deixando a de baixo inteira, toda se quebrando, né? Sim. Aí conseguiu o residencial para um vizinho, mas o outro tem que ir para outro lado da cidade. Aí esse daqui, por um negocinho da renda, não consegue. Que ninguém estava querendo vender a casa. As pessoas estavam sendo obrigadas a sair. Resumo, super mal feito. Nunca conseguiram começar de fato a construção do parque. Veio a pandemia. Tudo aquilo foi reocupado, Sim. a violência lá em cima, porque a gente sabe que quando tem uma nova ocupação, não tem aquela confiança de quem já está ali há 20, 30 anos. Um caos. Eu sempre digo, a questão ali do Parque dos Búfalos é um exemplo, uma metáfora para o que é São Paulo. Sim. Você faz um gabinete, você não pensa no vizinho, você não pensa na situação. Resultado, hoje está pior do que quando a prefeitura começou a atuar. E o parque nada, e a represa com lixo. E a criminalidade aumentou. E a criminalidade. Como, Porque eventualmente- você destrói o tecido social. A gente sabe que quem está mais tempo ali na ocupação, que é o caso da minha família, em 30 anos a família vai se organizando. Sim. Manda um para a escola, Tem consegue raiz, um você vai emprego, criando conhece raiz. os vizinhos. Exatamente. E é claro que a gente tem que acolher todo mundo que chega, mas quem chega de cara, chega com muito mais vulnerabilidade. E você pegou uma galera totalmente de longe, né? Tem uma de tudo. galera Na verdade, tem de totalmente tudo do lá, outro né? lado, lá do Grajaú, e aonde... E essa reclamação, construíram residencial, mas deram prioridade muitas vezes a quem estava do outro lado. Isso mesmo. E a pessoa, E ela tem um vizinho, desapropriaram pessoas amigo, que estavam ali do lado. ali, não E é do outro lado da desapropriaram cidade. e a pessoa tá sem a vaga até hoje. Hoje, o que o pessoal da Apurá, principalmente hoje, reclama muito é a falta de uma base policial. Porque as pessoas estão chegando do trabalho sendo assaltadas. O Apurá, que sempre foi... O Apurá era o interior dentro da capital. Sim. Porque as Tem pessoas ruas buscavam... que ainda aparece, né? Sim. Cheio de mata ali do lado da represa. mas as pessoas procuravam Apurá porque eles queriam mais tranquilidade, porque não tinham avenidas principais, então você não tinha tanto barulho. Há um tempo atrás era assim, então tiveram vizinhos meus que venderam as casas na comunidade e foram para lá, com este objetivo. E hoje as pessoas não podem chegar a certo horário, Elas por tão- conta da roubo. O WhatsApp está sempre... Anuncia aí, Vlad, para nós. O carro roubado, lugar tal. Todo dia tem essa informação Pra vocês verem. para anunciar no carro. Esse no aumento, WhatsApp. é claro que está acontecendo em toda a cidade, mas essa questão específica do Apurá tem a ver com toda essa história do Parque dos Búfalos. Uma política pública bem intencionada, Mas vamos mal construir executada. residencial, mas de gabinete em que você não conversa com as pessoas, não faz com as pessoas e deixa as pessoas numa situação muito pior. Milhões e milhões de reais, sabe-se Deus por que foram utilizados. Sim. E é uma lenda. Quem acredita agora que esse parque vai sair? É. Porque as pessoas se cansam, ficam desiludidas. O descrédito, né? Porque Exato. aí quem vem depois carrega um fardo maior.
Exato. Por exemplo, você. Mas eu digo, quando as pessoas vêm muito agressivas falar comigo, eu respiro fundo e falo, essa pessoa tá assim porque Não é ela comigo. tá, como se assim, me penalizando Uhum. por todos que vieram antes de mim e Sim, erraram. Sim, sem Então eu dúvida. tento ter o dobro de paciência. E precisa, porque senão você também vai perder a sua paz. E Porque uma quem quer ou não, coisa- você entrou com outro e uma projeto, com coisa- outro propósito, né? Total, E uma total. coisa também que é surreal, é as coisas só são feitas só em anos eleitorais, né? Por quê? Por que será? Por que será? A Só memória, é a memória, feita- a memória só do é pessoal. feito- só é feito E aí nos eu anos vou- eleitorais. eu Isso vou- é um absurdo. Eu vou me incluir, não posso, né, jamais, né, me tirar dessa situação. A nossa memória é muito curta. É. Se você fizer uma obra no começo do mandato, 3 Ninguém- anos depois, as pessoas não lembram aquilo que você fez. 2 meses, 3 meses depois, eles já não lembram. O que ele vai fazer? Ele vai dar o voto para o outro. Aí a verba que aquele candidato tinha para poder trabalhar nessa questão foi desperdiçada, ele não vai ter mais o que fazer. Então eu entendo dessa forma, não é que alguém me disse, é o que eu olho e a gente vai percebendo com o passar do tempo. Então ele vai esperar para fazer obra próximo da eleição, porque aí ele vai lá, tira foto do lugar, mostra que ele está agora com as redes sociais, fica muito mais fácil. O cara está mostrando A ali rua em vai estar loco. asfaltadinha. Exatamente. Aí a memória das pessoas fala, poxa vida, esse cara é bom. Não está deixando de fazer. Até um- Mas o ponto é que, estrategicamente falando, ele usa o dinheiro da forma como vai E eu vou favorecer além. o projeto dele, pessoal. Gente, um projeto pessoal. Projeto pessoal. Asfalto, limpeza urbana, que tá muito ruim nesse momento, isso é obrigação, não é Obrigação. favor. Não, O que a gente tem que cobrar é o além, assim, tá bom. E cadê o curso de teatro? E cadê a aula de basquete? O reforço escolar, que, E cadê que é o uma curso coisa técnico? que eu a fico... cultura. E cadê a creche? cultura. Sim, E cadê a cultura? sim. Sabe assim, é isso que eu fico, às vezes, revoltada. A gente foi criado para se contentar com pouco. Migalhas de verdade. Pouco no sonho, sabe? O que a gente tem que lutar é para que o filho da periferia, o menino negro, a menina que vem da comunidade, sejam médicos, doutores, Mas- engenheiros, chefe de cozinha, o que quiserem. Mas Mas que sonhem. Mas nós fomos criados para não bater no sistema. É. Nós fomos criados Pra ficar para não mansinho. para ser Aceita. para aceitar o sistema. Porque toda vez que nós conversamos assim, todo prego que se destaca, ele toma martelada. Ah, você faz, sim. E uma coisa até cômica. Foram fazer a obra na Alvarenga. Apareceu N's vereadores. Um colocava faixa para cá, colocava Eu vi faixa as para lá, faixas. colocava faixa para cá. Na primeira inundação tiraram todas as faixas. Teve Quase até todos uma ainda tem. faixa que saiu com erro de português, Sim. que o pessoal lá do Foco no Jardim Miriam divulgou. Não. Foi polêmico. E é uma coisa. Não tem como e não é uma ser. coisa. E a outra que tava assim, né? Tá escrito alargamento. Aí fizeram o quê? Alagamento. Tiraram só uma mancha no R e ficou obra de alagamento. Então, Otávio, até então, isso uma saiu. coisa que, se não é trágico, é cômico, porque políticos se fazendo, tirando fotinho, fazendo vídeo sobre uma execução de um serviço que o prefeito é obrigatório fazer, e as pessoas falando como se eles tivessem feito, se isso... Só que depois lá tudo alagado, ninguém apareceu. É engraçado isso, né? Claro. E isso é uma coisa que... O filho feio não tem pai, né? E que é quando as pessoas mais querem ser ouvidas. Sim. No desespero, poxa, a gente com isso se acostuma também. Não é normal a pessoa perder tudo que tem. Não é normal nunca, em situação nenhuma, ter alguém soterrado. E é nesses momentos que os políticos têm que estar presentes. Porque senão a pessoa não tem ninguém que a ouça. Na minha humilde opinião, é quando alaga. É quando deu errado que você tem que ir lá e falar, olha, tô aqui. Você quem sabe está que as pessoas... prezando? essa parte me chama a atenção porque isso virou até piada, de certa forma. Porque as pessoas vivem numa situação como essa, pegando exatamente essa fala que você disse. As pessoas falam que não tem nada, mas vem uma enchente e ela fala que perdeu tudo. Peraí, mas perdeu tudo o que não tinha? Mas tem. É que as pessoas querem dar um valor para as coisas alheias. É simples. De repente ganhou, era usado, mas era dele, pô. Aí vem mais uma enchente, porque todos os anos Perde todos os tudo anos de é a mesma, novo. a história se repete. E- Aí agora a gente está agora em fevereiro, vai vir as águas de março. O que vai acontecer em março? E sabe o que é? Porque a gente, de fato, se olhar e falar assim, cara, dá para dizer que a enchente agora é culpa da pessoa que está no poder agora? Se ela chegou agora, não. Não. Agora, o que a gente descobriu? São Paulo está há anos como obrigação de fazer um plano de gestão de riscos. O que é isso?
plano para lidar com as enchentes. Que sabe É que vai uma acontecer. realidade. E sabe o que vai... Adivinha, se eu não me engano, 17 anos e nenhum prefeito nunca apresentou esse plano. A gente entrou na justiça Pra... e conseguiu a determinação de que o prefeito é obrigado a fazer o prefeito plano. tem que fazer, E ele querendo não ou não. fez ainda. Então, assim, dá para falar, o prefeito Ricardo Nunes é culpado porque ninguém nunca fez um plano? Agora não. sim. Mas a partir do agora momento sim. que tem uma ordem judicial e ele não faz nada, Então, ele passa a ser responsável por todas as mortes que vão acontecer a partir de agora. Ele é totalmente negligente, né? Porque ele teve a oportunidade. A justiça fala, ó, deixa eu te lembrar, vocês estão em dívida, 17 anos. Uma coisa é, eu não tenho recurso. Eu não sei. Então eu não tenho como fazer. Tá tudo certo. Não é o caso. Não, tem muito dinheiro. Não, Tem não. muito eu tô dinheiro. colocando- Tem Sim, muito eu tô colocando dinheiro. no exemplo que se fosse Sim. numa condição, numa situação como essa, se você não sabe, você não tem recurso, não tem como fazer, é entendível. Agora, tem o recurso que sobra, porque a gente paga caro em tudo. Tem aí até a ordem agora, já tem a lei aí dizendo para você executar Que é e pra mesmo fazer, assim falta a não faz. vontade. Por quê? É Tem jogar na duas política? coisas que partem meu coração. A gente vive uma cidade muito desigual, com muitos problemas. Mas tem duas coisas que todo ano acontecem, que para mim, assim, falhamos enquanto sociedade. Uma, as enchentes e deslizamento, ter gente desaparecida, ter gente que perde sua casa todo ano, na mesma situação, e a questão das pessoas em situação de rua que morrem de frio. Ano passado foram mais de 10 mortes. Você pegar numa cidade como São Paulo, que tem dinheiro, todo ano a gente sabe que o frio é pesado, tá cada vez mais... Vocês entendem? Sim, sim. Porque é grotesco, assim. É recorrente. O erro, ele é recorrente. ano. Ele é recorrente o É erro. como se a vida humana não valesse de Eu faço nada. parte de um grupo que chama-se Missão Ágape, lá na comunidade. Ele é feito por pessoas da comunidade. Algumas pessoas que já não estão morando lá, mas saíram, mas até pessoas de fora acabam ajudando. E o propósito é fazer isso. É feito marmitas, então coloca no carro. Eu não estou indo com o meu carro agora, mas tem um pessoal que vem sempre... São pessoas que vêm para ajudar. Então, é tudo por questão do coração mesmo. E aí, esses voluntários fazem o preparo das marmitas com cardápio diversificado, coloca essas marmitas em sacolas e vai da região do Jabaquara, passa pela Conceição, viaduto Jabaquara, que já vai lá no próximo da igreja de São Judas e volta. Aquela praça, que é o viaduto Pedro Bueno, é muito cheia de gente. Aí, na volta, se porventura está um tempo chuvoso, muitos não ficam lá. E aí ela volta, tem dois... como é que chama aqueles locais onde as pessoas acabam ficando? Acampamentos, Albergues, perfeito. 2 albergues na Engenheiro Armando Arruda Pereira, que aí se sobra a marmita do pessoal que não está na rua, ele acaba parando na frente, é o pessoal que são moradores de rua, em situação de rua, que acabam dormindo, alguns vão, e aí acaba distribuindo. E é exatamente isso que você falou. Então, assim, eu consegui viver isso, eu vivi porque eu estive lá entregando marmita. Sabe o que é pior? É você encontrar pessoas extremamente cultas, inteligentes pra caramba, que... Volto a trazer um exemplo, seu pai, que era uma pessoa muito inteligente, fez o que fez por você que ele não conseguiu fazer por ele. Que é o que eu vejo naquelas pessoas. Eram pessoas que elas não conseguiam olhar para si, mas ajudavam muita gente. Que tinha carteira assinada, que tinha família. Às vezes, uma separação, uma doença, um transtorno mental, e a pessoa perde tudo e vai para a rua. Sim. E queria pegar até uma analogia que a Tabata falou, é verdade. A sociedade... ela quer uma nova rua pavimentada, ela quer melhorias. Aí o político ele vem, fala, daqui vai sair daqui 2 anos, daqui 3 anos, só que quando acontece o problema, ninguém fala. Hoje eu estava vendo uma reportagem do Rivelino, ele falando sobre a nossa seleção brasileira. Tem tudo a ver com o que a Tabata falou. Antigamente, eu quero ouvir. quando ele falou da década de 70, quando eles eram jogador, quando não vinha, eles foram campeão em 70, 74, declinaram. Eles tinham vergonha de chegar, mas tinha as pessoas, os jogadores vinham e falavam. Perdemos por causa disso, dava a cara a bater. Aí ele falou assim, por que a nossa seleção, desde 2002, não anda? Porque não tem uma responsabilidade. Perdemos agora, como viemos perdendo já a 4ª ou 5ª Copa, e não veio ninguém falar. Erramos nisso. Porque erramos nisso e isso. Não tem mais. Não chama essa Não responsabilidade. tem aquela responsabilidade. Responsabilidade, quando está tudo lindo e maravilhoso, é lindo. Todo mundo quer aparecer. Todo mundo quer aparecer. Todo mundo quer ser a cereja do bolo. Mas quando dá errado, eu acho, o que você falou, você está totalmente correta. Não aparece ninguém.
Não aparece ninguém para falar, vai acontecer isso, 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 e eu estou dando a minha cara a bater. Até pegando nesse mesmo link aí que não aparece ninguém, nós temos alguns exemplos dos projetos que você criou, que você encabeçou, que você participou, os mais relevantes. Vou tentar ser sucinta. Eu brinco, eu tenho muito orgulho que tem mais de 10 projetos, que eu sou uma das autoras que viraram lei, mas tem 110 que eu apresentei que não viraram ainda. Então, ó, Mas trabalhar. vai, ainda, né? Nossa, legal. Tentar fazer um resumo. Lei de combate à pobreza menstrual. Certo. Então, um programa voltado para mulheres em situação de rua, que estão em presídios, que a gente tem hoje em toda a Escola Estadual de São Paulo absorvente, para que nenhuma menina falte às aulas. Ai, meu Deus, não dá pra focar. Fundeb, que é o novo Fundeb, financiamento da educação básica. A gente conseguiu aumentar o recurso, especialmente para os locais mais pobres, e pela primeira vez, o prefeito que investir na educação de verdade, melhorar o resultado, diminuir a desigualdade racial, social, vai receber mais dinheiro. Ótimo. Que eu brinco, o mexeu no incentivo bolso do prefeito, Show. mexeu no coração. CPF como documento único, que era uma coisa simples, mas que não existia ainda. Falando um pouquinho da nossa comunidade, para não ficar só com os projetos nacionais. A gente faz um processo de destinação de emendas que ele é muito mais justo e não de politicagem. Então, hoje é muito assim, a ONG, não sei quem, a liderança religiosa vai me apoiar, vai ter emenda. Com a gente, não. Uhum. A gente abre um processo sem olhar para a cor partidária, sem olhar para a ideologia e busca quais são os melhores projetos da nossa região. Foi assim que a gente conseguiu o recurso que eu falei, já que foi para o Missionária, para o Saboia, que está indo para o Pedreira, Bacana. e a gente quer amarrar bem esse recurso. Conseguimos recurso para um cursinho popular que vai acontecer ali no Alvarenga, há muitos anos que não tem cursinho popular na nossa comunidade. Várias ONGs, como Anjos do Bem, Afago, que fazem um trabalho de acolhimento, o Veleiros ali da Missionária, que vocês devem conhecer. Sim. Então, cara, tem curso para molecada, tem contraturno, é um projeto sério, a gente vai levar recurso. E um pouco das batalhas contra todo esse retrocesso que vem acontecendo. Então, quando teve lá, queriam no Ministério da Educação comprar ônibus superfaturado, mais caro do que era para poder ganhar dinheiro por trás, por fora. A gente entrou na justiça e conseguiu barrar. Então, já são 2 bilhões de reais que o nosso trabalho de combate à corrupção devolveu para os cofres públicos. Muito que dinheiro. em tese era para beneficiar pessoalmente alguém iria para a corrupção. Um time, né? Algumas a gente pessoas. entrou na justiça, colocou a cara a tapa e conseguiu. Aí aqui a gente recentemente conseguiu barrar um contrato de 20 milhões de reais de publicidade da prefeitura. As pessoas podem falar, poxa, mas é importante. Só que ele já tem outros em mais de 300 milhões de reais. É importante, mas seria mal usado, então não pode. Exato. Então, assim, tem que ter publicidade, mas por que continuar aumentando só a publicidade se não investe? A prefeitura foi lá e falou, acabou a fila de creches. A gente juntou várias denúncias e fez eles voltarem atrás e reconhecerem que era mentira. Porque quer vender uma imagem que a realidade não condiz. Exato. E aí são vários projetos. Então, tem um projeto que é a Lei Mari Ferrer. Não sei se vocês viram, foi um caso super famoso que uma menina foi estuprada e na audiência o advogado do criminoso fez ela chorar, colocou fotos dela, foi horrível. Então, tudo a gente está atento. Putz, está acontecendo isso? Vamos entrar, vamos apresentar um projeto. Então, tem muita coisa bacana. Minha área principal é educação. Sim. Tem uma luta que eu estou que conecta com a questão que a gente viveu com meu pai. A gente conseguiu aprovar uma lei em Brasília para que toda escola tenha psicólogo e assistente social. Só que isso não está sendo implementado. Então, a gente vai para a batalha agora, encher o saco de prefeito, governador para implemente. Então, assim, é saúde mental, educação, mulheres, combate à desigualdade. A gente lutou muito para colocar crianças de 3 a 6 anos de idade no Auxílio Brasil, que o governo tinha excluído. Vamos conseguir agora para ir da primeira infância toda. Então, eu tentei fazer um apanhado, assim, Bacana. mas... Tem aí, alguma gostei. coisa de educação... Eu tentei resumir. Tá aí, gostei. Educação financeira. Tem um projeto específico para isso? Tem uma questão, eu sou muito Caxias no que é certo, né? O Congresso, ele não pode criar uma nova disciplina. Certo. E eu acho isso muito importante. Porque o nosso Congresso, ele é complexo. Aí imagina assim, vou criar uma aula de espanhol. Eu acho que seria super relevante. Mas da mesma forma, podem querer criar uma aula de tiro ao alvo. Aí depois criar uma aula de religião X. Então, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação proíbe o Congresso de implementar uma nova disciplina, você entendeu? Eu entendo. Eu não posso apresentar um projeto falando formação política, É sempre formação... o mesmo do mesmo. Mas se nós pegarmos nesse mesmo exemplo, quando você cita, em algum momento você já falou sobre o ensino em Sobral, no Ceará, que é o melhor referência do momento e tal. Eu tenho uma história, ou ouvi, né, que alguns anos atrás o português falado do Maranhão era o melhor. Isso eu estou falando de coisa de 20 anos atrás. Hoje, se você vai
nas escolas do Maranhão, você percebe. Não são todas as cidades, mas você percebe que houve uma queda muito grande. E aí, ok, estou falando da língua portuguesa de modo geral. Mas, se nós falarmos, qual é o melhor currículo escolar? Se nós formos pegar... Da rede pública. Exato. Vamos pegar assim, o que nós deveríamos implementar hoje como ensino básico para que nós pudéssemos ter melhores pessoas. Então, assim, tem que ter um histórico escolar. E esse histórico, esse currículo escolar, ele é condizente? Porque aí entra nessa questão. Não é questão de querer mudar o que está sendo feito, Concordo. porque não pode, que não sei... Mas olha, o modelo as pessoas gostam muito no Brasil do que é de fora, né? A gente acha que tudo que é de fora é bom. E, de fato, eu conheço as melhores experiências do mundo, assim, não fisicamente, Sim. mas de estudar. Uhum. Finlândia, Canadá, Coreia do Sul, Singapura. Mas tem coisa muito boa acontecendo no Brasil. Se a gente for falar de fundamental, o melhor é Sobral, no interior do Ceará. Uhum. Por quê? Mais de 90% das crianças sendo alfabetizadas na idade certa. A gente mora num Brasil em que metade das crianças que deveriam estar lendo e escrevendo não aprenderam isso ainda. Sim. O que eles fazem? Foco total na questão da alfabetização. Porque o aluno que não é alfabetizado, Não aprende no nada. 9º ano, como é que ele vai aprender Não aprende história? nada. Então, na minha opinião, é isso. Ó. Eles têm uma formação em serviço muito boa, continuada para os professores. Eles fazem uma remuneração diferenciada, não para um professor, porque um professor sozinho não dá conta. Sem dúvida. Mas se a escola melhora, da merendeira à diretora, todo mundo recebe mais. É um corpo docente, não é só quem está lecionando, né? o- Até quem está e fazendo a leva refeição a está essa- ensinando de alguma exato, forma. leva a essa união. Então, Sobral, para Uma mim, é engrenagem, referência. Foco na gestão, foco nos professores com valorização, foco na alfabetização. Quando a gente fala de ensino médio, para mim o melhor é Pernambuco. Por quê? Mais da metade das escolas de Pernambuco do ensino médio são integrais. Mas vamos fazer uma diferença com São Paulo. Sim, a população... Você chega numa escola de Pernambuco, tem oficina de maracatu, aula de empreendedorismo, educação financeira, educação política, tem um esporte. Aí eles têm um programa que todo ano, um aluno de cada escola vai fazer intercâmbio fora. Porque eles calcularam que era mais barato mandar o aluno para fazer intercâmbio do que prender ele por 6 meses. Essa é a conta que a gente tem que fazer. Então, assim, é uma educação muito robusta. E a conta fecha, né? E aí, E a conta em fecha. pouquíssimo tempo, a taxa de homicídios caiu pela metade. Sim. Vamos falar de São Paulo, que é a minha crítica. São Paulo começou a expandir a rede em tempo integral, É. só que às pressas, de qualquer jeito. Aí não funciona. Então você vai ver, aumenta lá a carga de matemática, português, biologia, nanã, mas cadê o componente da cultura? Cadê o componente do esporte? Cadê a língua estrangeira? Cadê um curso técnico de qualidade? Cadê a tecnologia? A gente tem que querer para o pobre o melhor, o mais caro, e não o mais barato como geralmente querem. Aí você vai ver, tem um curso técnico, mas é aquele baratinho. Não é aquele topado que você vai conseguir evoluir. E é claro que tem exceção, mas São Paulo, que tem mais dinheiro, não faz ainda no tamanho e na qualidade que acontece em Pernambuco. Uhum. E isso me machuca porque eu Sem quero o dúvida. melhor para São Paulo. Sim. Então, só para te dizer que o modelo que eu sei que quebra o ciclo da pobreza é esse modelo integral holístico. E não é... faz sentido. Eu, como criança pobre, queria fazer judô, balé e natação. Não fiz nenhum dos 3. Bordava para minha mãe vender os panos. A criança rica, ela chega no final do ensino médio, ela viajou, ela fala uma língua, ela fez esporte, ela é centrada, ela tem chega foco. 10 vezes na frente. A menina ou menino da escola pública, no máximo, tem 3 horas de aula por E dia. esse é o grande problema, porque se ele não tem um leque de opções, ele não consegue identificar o que é melhor para ele, aquilo que ele gosta. Ele é obrigado a fazer qualquer coisa e naturalmente não é bem, E diferentes não faz bem feito. inteligências. Poxa, Sim. se apresentar, falar bem, ter um repertório de experiências que você viveu. Nós temos um projeto e nós vamos fazer isso, né, tirar do papel, na verdade tem em todo o escopo, que é fazer exatamente esse trabalho. É chegar dentro da comunidade e fazer aulas, ensinar as pessoas a se postarem numa entrevista de emprego, pegar uma pessoa e começar a colocar uma postura de modo que ele consiga sobressair. Porque hoje, eu falo isso porque eu fiz muitas entrevistas em empresas que eu trabalhei. A dificuldade de você contratar é muito grande. Hoje, quando a gente fala sobre essa questão de emprego, não é que não está faltando vaga. É Tem falta muito de gente emprego. qualificada. Falta de gente qualificada. E tem uma outra questão, tem pessoas até que, mas ele não, tem gente que quer uma atividade ali para ter uma remuneração, mas não quer trabalhar. Porque trabalhar cansa. Você passar 1h30 dentro de um ônibus de pé Ter cansa. foco. Você Eu fui fazer igual nós fizemos, por exemplo, era uma questão que eu fazia. Para eu sair da Praça da Árvore, quando eu trabalhava, eu pegava um ônibus, descia lá em cima na Missionária, descia andando ali pro Lauro, estudava até 10h30, depois eu subia andando novamente. Então, tinha dia que eu não queria ir mesmo, porque eu estava cansado demais. Não é fácil. Mas só que para as coisas mudarem, a gente tem que ter um pouco de A gente que é de na força. periferia vai E as ter que pessoas não correr querem. 2, 3 vezes mais. Eu E vou- muitas pessoas não querem. Eu falo isso porque, assim, conhecimento de causa. Muitas pessoas não Eu querem. vou falar, eu vou falar uma coisa com uma experiência que eu fiz.
Até um amigo que me ajudou, ele veio a falecer de Covid, me ajudou, foi fazer uma seleção de empregos em Diadema. Eu fiz um flyer, coloquei segunda-feira, 8 horas, seleção para o supermercado X em Diadema. O dono, meu amigo, Dodô, você pode fazer essa seleção para mim? Pelo o social. Sem brincadeira, tava eu e um amigo. A hora que eu passei, tem uma sala em Diadema, a hora que eu passei, era 7h30. Tinha 300 pessoas na fila. 300. Comecei a atender de um em um. Eu falei assim, cara, se eu for atender de um em um, eu vou sair daqui uma semana. Só pra gente ir mais rápido. Aí eu comecei a atender de 5 em 5, 10 em 10, depois de 20 em 20. Eu peguei 350 currículos. Qualificado, 2 pessoas. 2 pessoas. Uma garota de 16 anos. Uma garota de 16 anos que eu... Nem ia pegar como jovem aprendiz, que não ia poder registrar. Eu arrumei um serviço para ela. Ela tinha 25 cursos que ela fez na internet. Caramba. E ela foi com uma pasta... Com certificados. E mostrou o certificado de tudo. Falei, como que você fez isso? Pegava o Wi-Fi do vizinho. Ela fez 25 cursos. De 350 currículos. Eu tenho esses currículos em casa até hoje. Eu posso mostrar para vocês. 2 pessoas qualificadas. O resto sem qualificação. Por quê? Muitas pessoas idosas, mas sem qualificação. Nem primeiro grau. E aí eu acho que tem a questão que a gente tem que valorizar do esforço pessoal, da garra, mas tem a questão do contexto, que é o que eu falo que entra o papel da escola. Nessa escola em tempo integral que eu defendo, a gente tem que debater projetos de vida. Virar para o jovem e perguntar, qual é seu sonho? É ser médico? Tá aqui, ó, vamos desenhar uma trilha para você. Exato. Na escola pública, muita gente não pergunta qual é o sonho do jovem. A professora fala, vai virar bandido mesmo? Sim. Porque ela também não está sendo acolhida, ela também está ali largada, sofrendo violência. Então, sim, a gente tem que valorizar, mas também tem que criar as condições para que aquele que quer possa sonhar. São as 2 condições, né? Do profissional exercer tudo. Como é que meus pais iam falar de faculdade comigo se eles não tinham nem terminado o ensino médio na época? A escola tem que instigar o sonho, tem que sonhar alto para esses meninos. Família normalmente é um fator, são limitadores, né? O que acaba acontecendo? Os pais vão falar assim, não, tem que trabalhar. E aí, quando fala que você só fala que tem que trabalhar, a pessoa não entende que tem que estudar e trabalhar. Exato. E aí ele para de estudar porque ele tem que trabalhar. E isso é péssimo, porque aí entra nessa questão. Voltar. Sem dúvida, muito. Eu fui fazer faculdade já com 20, quase 30 anos. E quem gosta de lecionar, gosta, né? Quem gosta, que professor, a pessoa tem que nascer para ser professor. Eu tenho um cunhado que ele ama ser professor. E algumas experiências, hoje ele pegou trauma da sala de aula que ele preparava. Aí ele chegava no colégio, quando vê a pessoa em cima da mesa dançando funk. Professor, chega comigo. E ele começou a ficar meio... Desgostoso, né? Desgostoso. Faz parte. Tabata, estamos quase chegando na reta final e a gente ainda precisa Não, mas eu precisava fazer uma pergunta para ela. Não, ainda dá tempo Coisa, é uma reta final, não acabou ainda. Eu estou um pouco atrasada, então eu vou ser bem sucinta. Uma coisa muito, muito boa que a gente não poderia esquecer de perguntar para ela é o gabinete da cidade, o gabinete itinerante. Sim. O gabinete da cidade vem nessa lógica que a gente está falando de que é meu papel também fiscalizar e acompanhar São Paulo. Que é isso, as pessoas têm um problema, elas querem que eu resolva. E eu vou fazer o que eu puder para resolver. Todos os problemas. Então a gente criou dentro do PSB, junto com a fundação do PSB, um grupo de trabalho, de muito trabalho mesmo, que está o tempo todo acompanhando as políticas municipais, recebendo as denúncias que as pessoas têm, agindo, como foi o caso que eu falei da publicidade, como é o caso da Sabesp que a gente está atuando, e fiscalizando a prefeitura e falando assim, olha, já que não tem vereadores suficientes fazendo um trabalho de fiscalização de cobrança, a gente vai fazer. E nessa lógica da gente sair da caixinha, de pensar a cidade, de trazer as soluções. E aí tem outras coisas no mandato. A gente tem um trailer que a gente percorre o estado levando formação política, dialogando com as pessoas, recebe a galera toda lá no gabinete, que é o gabinete aberto, tem voluntários. Então, quem quiser se engajar, tem muitas oportunidades. É só ir lá, Tabata Amaral SP, que vocês vão ver tudo. Bacana, fazer o convite é importante fazer para todos vocês que estão assistindo aí, ó, vem com a gente nessa. Política. É importante. E uma coisa bacana com a Tabata que ela dá a posição de voz, ela ouve, Mas tem que fazer isso. Ela escuta
E isso que eu acho muito bacana da nossa deputada federal. Obrigada, Dudu. É isso. Falamos sobre a questão de família. Sobre tudo a gente falamos do ativismo. Falamos, quase tudo, hein? Eu acho que cabe mais um programa. Eu acho que cabe Eu também. acho que cabe, Eu porque acho. o papo aqui começou bem, abordamos vários temas, mas ainda cabe Cabe, mais Mais cabe. uma assuntos. pergunta para ela: o melhor encontro ou entrevista? Melhor com encontro com personalidade. Obama. Ah, Eu sou muito fã desse homem. yes, I can. Havíamos falado sobre essa questão. Você fala sobre todas as suas vontades e tal. O seu projeto do sonho? É meio maluco. É. Mas que a gente tem a melhor escola pública do mundo. Eu penso assim, eu veinha, né? O que eu quero pensar? Pensa assim, eu contribuí para que o Brasil tivesse a melhor escola pública do mundo, que os gringos viessem tudo aqui ver o que a gente estava Referência. fazendo. Aí eu sei que é meio maluco, tem gente que fala, você deveria sonhar em ser presidente. Não. Eu sonho que a gente tenha a melhor escola pública do mundo. Vai dar um trabalho do cão. Vão ser muitos anos, mas eu sou muito confiante e sou muito teimosa. Eu posso te assegurar que você já ganhou mais 2 fortes colaboradores para esse projeto. Fechou. Porque, Então toca aqui. Toca porque aqui. esse também é o nosso objetivo. É isso que nós queremos Tem que ser. também. Nós vamos dar muito apoio, porque sabemos que é isso que vai fazer a diferença. É isso que nós precisamos. E eu acho que assim, Exato. muitas pessoas querendo mais do mesmo não funciona. Nós Aquela objetivos Sonhar, maiores. e sonhar. aquela estigadinha para 2024 vem algumas novidades? Olha, agora falando bem sério, São Paulo tem um pequeno problema de político que se elege, já pensando na próxima eleição. O que a gente tem de prefeito que largou de ser prefeito para ser candidato ao governo do estado, não cuidou da cidade. Então eu estou muito focada no meu trabalho em Brasília, muito mesmo. Até porque a gente tem um Brasil inteiro para reconstruir. Reforma tributária, a questão do desenvolvimento econômico, educação. Agora, uma coisa eu garanto, e o Rodô sabe disso. O PSB está se posicionando, a gente tem um gabinete da cidade, está acompanhando e vai apresentar um projeto para São Paulo. Vai apresentar ideias, vai apresentar uma chapa boa de vereadores, porque não dá também para a gente largar a cidade como ela Já tem sido temos esquecida. mais um filiado do PSB, hein? Coisa boa, seja muito bem-vindo. Tá vendo aí? Mas é isso, se a gente está incomodado, a gente tem que entrar, tem que apresentar falar. candidato, tem que apresentar proposta, tem que fiscalizar. Porque às vezes eu sinto que São Paulo é tipo assim, não depende da política. Dependemos Depende, sim, e sem muito. dúvida. Tudo. Muito. É o que eu sempre falo. Você não quer falar de política, tem outras pessoas falando por você. Muitas vezes falando besteira. Não é? Exato. Vai acontecer, né? Acho que é inevitável esses encontros, infelizmente, né? Pessoas que agregam, outras que nem tanto, né? E tá tudo bem, o que a gente precisa se posicionar. Sim. Tem uma frase do Martin Luther King, que o que incomoda, ele falou do jeito mais bonito do que eu tô falando, mas mais do que o barulho dos maus é o silêncio dos bons. Sem dúvida. A gente precisa se posicionar cada vez mais, é sobre a gente, é sobre a nossa comunidade. Que é aquela coisa, quem não sabe para quem quer ir, qualquer lugar serve, né? Qualquer caminho serve. E não pode ficar acomodado. Alice no País das Maravilhas. Vou falar, já estamos chegando quase no final. Estamos. Que pena. Que pena. O primeiro programa do Taí Gostei. Foi uma honra. Foi uma grata. Agora essa xícara aqui eu Nossa, posso foi, levar, né? Foi Deve. assim maravilhoso. Vocês não Ó, conseguiam eu estou aqui, se você ver, eu estou arrepiado, que foi Que bom. uma sinergia muito bacana. Foi uma conversa muito gostosa. Poderíamos ficar aqui 2, 3, 4 horas, que teríamos assunto para isso. Um assunto bacana, né? E obrigado, viu, a Tava? parte boa Foi um é essa. prazer. Que não falamos tudo, então significa que vai ter retorno. Parte 2. Exatamente. Vai Eu ser uma honra. gostaria muito de, primeiramente, agradecer a Deus. Agradecer a Deus, agradecer os meus pais, agradecer meu irmão. Agradecer você, Tabata, você Prazer. foi a primeira, vai ter parte 2, parte 3, parte 4. E eu falei para a Tabata, estamos juntos, Tabata. No que você precisar de mim, vamos se unir e vamos fazer coisas geniais. Contem isso. comigo no projeto que vocês estão desenhando para os jovens. Sim. Manda os problemas que você vê da missionária. Esse é meu trabalho, eu escolhi essa missão. Obrigada mesmo. Quem puder, acompanha lá o trabalho, Tabata Amaral SP, e vamos embora. Nós vamos A juntos. gente tem o futuro todo para Só, construir. para todo mundo aí, Tabata Amaral tem um trabalho gigantesco. Ela é fera. Ela é pé na Obrigada. porta. E para pedir para você pedir pro pessoal também do Taí Gostei, compartilhar, Ótimo. comentar. Ó, pessoal, eu olho para onde? Pode ser para aquela, Pra para aquela? aquela ou para aquela. Esse projeto está começando, está na hora de chegar junto, divulgar.
Eu adorei essa conversa. Vou mandar várias indicações de uma galera massa da nossa quebrada que está revolucionando o mundo. E a ideia, como vocês me falaram, é fortalecer quem está começando, Exato. é contar a história de quem já conquistou muito. Então venham-se embora, curtam, compartilhem, mandem no grupo, que é para a gente fortalecer os projetos que nascem pensando junto com a periferia. Sim, e eu não poderia deixar de agradecer também a minha esposa, porque eu estou na política, fazendo trabalho social, e agradecer a minha esposa, que ela é tudo na minha vida, que eu a amo de verdade. Ela é minha esposa, ela é minha namorada, ela é minha amante, ela é tudo. E o que ela me deu de mais valioso na vida, que são os meus 3 filhos, que isso, eu sou um cara que eu sou muito apaixonado, e agradecer que eu amo muito vocês. Momento fofura. E eu sou testemunha disso, porque eu estou próximo do Dodô, vendo esses corres, é muito trabalho, e a Rita, de fato, merece uma super medalha, porque o rapaz trabalha muito, viu? E não é fácil. Fica beijo, longe da Rita. família. Eu também gostaria de agradecer, na verdade, a todos que estão aí acompanhando, todos os familiares, todo mundo que acaba me apoiando, de certa forma, nas minhas loucuras. Essa é mais uma, mas com uma grata satisfação de poder fazer aquilo que eu sempre tive vontade de ajudar o máximo, o maior número de pessoas possível. E começar desta forma, eu acho que não tem prazer melhor do que ter a oportunidade de conversar com você, acompanhando um pouco do trabalho, agora mais do que nunca, né? Mais próximos ainda, assim espero. Então, meu muito obrigado especial para você, Papai do Céu, por nos permitir este momento, e que essa seja a primeira de muitas outras. E aí você também fica à vontade para fazer as suas considerações. Pessoal, Só boa fala. sorte, que Deus abençoe o Amém. podcast, o trabalho de cada um de vocês. Contem comigo. Vamos embora para a luta Vamos. e espero que a gente possa Vamos se aqui reencontrar. confirmar o apoio Aê! entre nós. Vamos que Foi um vamos. prazer. Tá aí, Muito gostei. obrigada. Tá aí, Obrigado. gostei. Tchau, até Tchau, tchau. mais. Dá uma dedada aí, meu!